RFI Convida. Silvano Mendes. Ele é dançarino, coreógrafo, ator, cantor, está na França para participar do festival Panorama. RFI convida hoje Frederico Paredes. Bom dia, Frederico. Bom dia, querido, tudo bem? Tudo certo. Você apresenta entre 12 de março e 14 de março a performance Intervalo, que é uma espécie, se a gente tivesse que resumir, de metáfora do colonialismo a partir dos pássaros. Explica pra gente esse conceito. Isso veio, é uma história que eu já sabia há algum tempo, o trabalho é de 2003, é uma remontagem. E eu já conhecia essa história de como um certo prefeito do Rio de Janeiro, ele quis fazer, como depois eu vim a saber que aconteceu por todo mundo, ele quis repetir um modelo de urbanização francês no Brasil e fazer um boulevard francês no Rio. E aí ele fez toda a parte de urbanização, demoliu, construiu, fez o plano e tal. Quando estava tudo pronto, ele achou que ainda faltava alguma coisa para ficar com aquele ar parisiense mesmo, francês, e ele importou os pardais da França para o Brasil. Nessa altura de história não havia pardais na América, em lugar nenhum, e dali, dessa importação, é que começaram a haver pardais na América. Uhum. Né? E os pardais são pássaros um tanto agressivos, e do núcleo da cidade eles foram expulsando os outros passarinhos do Brasil, que são exóticos e cantores e coloridos, foram sendo expulsos mais para a periferia da cidade. E eu achei que isso, como metáfora, cabia muito bem para um processo de mundialização da cultura, e que a essa altura, em 2003, estava tendo um impacto muito forte na produção local, em que as pessoas tinham diversos modos de produção e foram sendo... houve uma entrada de um modelo, de uma modelização de formato tanto do modo de ser visto, quanto do modo de produzir, quanto do modo de apresentar, que foi gradualmente tomando lugar no contexto de produção de dança, né? No caso Porque aí você fala de representatividade, de ocupação do espaço, né? De como você ocupa o espaço da dança, mas também de como você ocupa o espaço do ponto de vista literal, como as cidades são ocupadas. É um aspecto que você também aborda nessa performance. O trabalho ele funciona um pouco em camadas, né? Então tem uma camada dessa questão da urbanização, tem uma camada dos planos dos planos sonoros, sobretudo. Eu uso os cantos de pássaros, tem muito texto meu, né? Por isso essa nomeação um pouco de uma conferência dançada que foi feita no trabalho. Você se apresenta sozinho Sozinho, no é um palco? solo, exato. E tem esses planos onde é representado, onde é imaginado, o que está acontecendo em cena. Eu chamo voluntários da plateia, apesar de começar sozinho a certa altura do trabalho, eu chamo os voluntários para participar junto, e também isso avança a questão geral de uma invasão, de uma dominação, de como é viver junto, como é essa questão do contato com o diferente, né, com o outro. Essa performance faz parte, como eu disse, do Festival Panorama, que é um evento artístico que existe há mais de 20 anos, sempre apresentando a dança contemporânea, uma dança contemporânea de ponta, sempre com preços acessíveis, faz Exato. parte um pouco da política do evento, mas esse ano o Panorama acabou sendo acolhido pela França, pelo Centro Nacional da Dança, nos arredores de Paris. O que isso representa para a história da dança no Rio e para a história desse evento, estar sendo acolhido aqui pela França? Olha, a situação no Brasil para a cultura em geral está muito difícil. O festival, houve uma decisão de não haver o festival em 2019, o Panorama, e quando eu fui convidado pela Naíse Lopes, que é a diretora do festival, ela me fez esse comentário que o Centro Nacional da Dança estava convidando uma programação do Panorama, que foi uma coisa que eu achei extremamente gentil e muito importante nesse momento que a gente está vendo de cultura no Brasil, para ver as apresentações. Então, ela fez um eixo passado, presente e futuro,
e eu estou um tanto na representação, porque o trabalho também é antigo e porque eu trato das questões coloniais, então está no eixo do passado. Mas Assim acaba dizer. dialogando com o que está acontecendo hoje no Brasil? Bastante. Eu acho que essa questão de como os contextos vão sendo minados por dentro, né, eu acho que isso está acontecendo um pouco por toda parte. Eu acho que teve uma globalização, um primeiro impacto da globalização em que o mundo foi um tanto nivelado por certos padrões, e eu acho que a gente está tendo um segundo impacto em termos da cultura, em que está tendo uma pressão muito grande sobre todos. Uhum. Dá pra gente falar de uma performance militante ou a performance se torna militante por causa do contexto? Eu acho que não é militante. Eu acho que eu fiquei muito feliz, e isso diz respeito, curiosamente, ao próprio trabalho. Eu acabei sendo muito convidado para apresentar esse trabalho na Europa, né? E uma das coisas que foi dita era isso, que havia uma situação de uma nova onda de colonialismo cultural e que eu estava me endereçando a isso, estava tratando esse assunto e que isso era bom, porque havia uma espécie de silêncio no contexto geral e eu circulei muito por causa disso, porque eu estava tratando esse assunto. Eu acho que hoje a gente está vivendo no Brasil muito, acho que muito notadamente no Brasil, a gente está numa situação muito difícil, mas por toda parte, um momento em que a cultura está sendo pressionada, em que existe um rumor, uma atenção ao que se passa e um tanto de silêncio, né? Então, eu acho que ele trata de um assunto que é um assunto mantido em silêncio, de certa forma, e eu estou muito curioso para ver como é que isso vai acontecer nesse contexto agora, em que eu falo de um modelo francês em Paris, eu falo de Paris em Paris, como lá no Rio, quando eu estreiei, eu falava de um panorama, isso diz respeito ao contexto da peça, eu falava de um panorama no panorama, e aqui eu estou falando de Paris em Paris, assim. Eu estou muito curioso de ver Como isso vai ser recebido, né? como que leitura vai acontecer a partir do trabalho. Então não é um gesto militante, mas que leitura e que apropriação que o público e que as pessoas vão fazer do gesto criativo. Você falou bastante de dificuldade, a situação está difícil, fazer arte no Brasil é difícil. A gente nota no programa do Panorama que vários outros artistas, várias performances têm uma abordagem política. O contexto atual brasileiro te inspira de alguma maneira? Porque agora a gente está falando de uma remontagem, né? De algo que foi Sim. concebido há 16 anos. Mas hoje, em 2020, o contexto turbulento, digamos, no Brasil te inspira como coreógrafo? Sim, eu acho que está acontecendo uma situação muito curiosa e isso acho que está refletido quando eu falo de uma nova onda dessa mundialização, assim. Eu acho que os contextos oficiais, os contextos de lugar, de dinheiro, da distribuição dos espaços, da distribuição das atribuições de dinheiro, está tudo sendo revisto de uma maneira difícil. No Brasil, a gente vê agora, nos contextos que eu percorro, um movimento muito forte, muito intenso da juventude, e um pouco, eu vejo isso acontecer, assim, porque para mim aconteceu sempre numa integração com o que é oficial, com a questão das subvenções, eu tive Da companhia instituição. isso, do que é instituído. E eu vejo um movimento muito grande de produção acontecendo paralelamente. Eu fico, de novo eu vou usar essa expressão, eu fico muito curioso de quais vão ser os agenciamentos que vão ligar ou desligar essa produção, que é muito intensa, muito vital, muito apropriada da realidade brasileira e que se reflete no mundo, né? Porque eu acho que a gente está começando a viver uma mesma realidade, todo mundo. Tem tido uma apropriação muito interessante disso e eu fico curioso com toda a forma de
de uma repressão, de uma censura que existe no controle, sobretudo da questão dos espaços, dos tempos e do dinheiro. E concretamente isso afeta o seu trabalho hoje? Essa situação, esse contexto de Afeta. dificuldade que você mesmo levantou? Afeta, é difícil, é difícil. Eu trabalho como artista, eu trabalho como professor. E são dois campos que estão sendo atingidos de toda maneira. A educação no Brasil, a cultura no Brasil, elas estão numa situação acuada. Então esse festival acaba sendo uma vitrine também do que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo no mundo, porque como você disse, a situação é um pouco global, né? A Assim, cultura está sendo questionada de uma maneira mundial. assim eu sinto, assim eu percebo, né? Eu não tenho estado tanto pela Europa, assim, mas das pessoas que eu conheço, que me apresentam um pouco o contexto, eu tenho muito essa impressão de novo, né? Como no trabalho de uma ação silenciosa, um pouco insidiosa, que vai se alastrando, né? Perfeito. A RF convidou hoje o coreógrafo Frederico Paredes, que participa do Festival Panorama no Centro Nacional da Dança, aqui nos arredores de Paris, com a performance Intervalo. Obrigado pela presença. Obrigado.